Elétrons e sua casa. Entendendo a configuração eletrônica. Átomos são como pequenos blocos de construção de tudo ao nosso redor. Eles formam a base de toda a matéria, desde o ar que respiramos até os objetos que usamos diariamente. Dentro desses átomos, existem partículas ainda menores, chamadas elétrons. Eles são incrivelmente pequenos e se movem rapidamente ao redor do núcleo. Esses elétrons são super importantes porque determinam como os átomos se comportam e interagem uns com os outros. Sem eles, a química como conhecemos não existiria. A configuração eletrônica é como um mapa que nos diz onde os elétrons estão localizados ao redor do núcleo de um átomo. Este mapa é crucial para entender as propriedades de um elemento. Assim como as pessoas vivem em casas diferentes em uma rua, os elétrons residem em diferentes níveis de energia dentro de um átomo. Cada nível de energia pode ser comparado a um andar de um prédio. Entender a configuração eletrônica nos ajuda a prever como os átomos se ligarão, o que é essencial para entender as reações químicas. Isso nos permite antecipar como diferentes substâncias irão interagir. Felizmente, temos uma ferramenta útil chamada Diagrama de Linus-Pauling, para nos ajudar a determinar a configuração eletrônica de qualquer elemento. Este diagrama simplifica o processo e torna mais fácil para os cientistas e estudantes. Diagrama de Linus-Pauling. Um mapa para os elétrons. O diagrama de Linus-Pauling, também conhecido como regra diagonal, fornece uma maneira simples e eficiente de determinar a ordem em que os elétrons preenchem os níveis de energia e subníveis dentro de um átomo. Este método é amplamente utilizado em química e física para entender a estrutura eletrônica dos átomos. Parece um padrão de seta diagonal, que nos guia sobre como escrever a configuração eletrônica de maneira correta e sistemática. O diagrama é organizado com níveis de energia crescentes de cima para baixo e subníveis dentro de cada nível de energia. Cada linha diagonal representa a ordem em que os subníveis são preenchidos. Começamos do topo e seguimos as setas diagonalmente, preenchendo cada subnível com o número máximo de elétrons que ele pode conter antes de passar para o próximo. Este processo continua até que todos os elétrons do átomo sejam acomodados. Cada orbital pode conter no máximo 2 elétrons, e isso é fundamental para entender a distribuição eletrônica. Lembre-se de seguir o princípio de Aufbau, que afirma que os elétrons preenchem os níveis de energia mais baixos primeiro, antes de passar para os mais altos. Este princípio é essencial para prever a configuração eletrônica de átomos e íons de forma precisa. Aplicando o diagrama. Exemplos de configuração eletrônica. Vamos tentar um exemplo para entender como usar o diagrama de Linus-Pauling. Este diagrama é uma ferramenta essencial para determinar a distribuição dos elétrons nos átomos. Considere o carbono, que tem um número atômico de 6, o que significa que possui 6 elétrons. Esses elétrons precisam ser distribuídos nos diferentes orbitais de acordo com as regras estabelecidas. Seguindo a regra diagonal, preenchemos os subníveis na ordem 1s, 2s, 2p. Esta regra nos ajuda a lembrar a sequência correta de preenchimento dos orbitais. Os primeiros 2 elétrons preenchem o orbital 1s, seguido por 2 elétrons no orbital 2s. Isso cobre os primeiros 4 elétrons do carbono. Finalmente, os 2 elétrons restantes ocupam o orbital 2p. Assim, todos os 6 elétrons do carbono são acomodados. Portanto, a configuração eletrônica do carbono é um S2, 2S2, 2P2. Esta notação nos dá uma visão clara da distribuição dos elétrons. Da mesma forma, podemos determinar a configuração eletrônica de qualquer elemento usando este método.
É um processo sistemático e repetitivo. Por exemplo, o sódio, com 11 elétrons, tem a configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Isso mostra como os elétrons são distribuídos em diferentes níveis de energia. Importância da configuração eletrônica na química. A configuração eletrônica desempenha um papel vital na compreensão do comportamento químico dos elementos. O arranjo de elétrons, no nível de energia mais externo, conhecido como elétrons de valência, determina como os átomos interagem e formam ligações uns com os outros. Elementos com configurações eletrônicas de valência semelhantes tendem a exibir propriedades químicas semelhantes. Por exemplo, todos os metais alcalinos têm um elétron de valência em seu orbital s mais externo, tornando-os altamente reativos. Ao entender a configuração eletrônica, podemos prever o tipo de ligações químicas que se formarão entre os átomos, a reatividade dos elementos e as propriedades dos compostos resultantes. Precisa de ajuda? Vamos discutir. A configuração eletrônica pode parecer complexa no início, mas com a prática e a ajuda do diagrama de Linus Pauling, torna-se muito mais fácil de entender. Não hesite em fazer perguntas e buscar esclarecimentos sobre quaisquer pontos que você ache desafiadores. Estamos aqui para ajudá-lo a dominar este conceito fundamental em química. Sinta-se à vontade para deixar suas perguntas e comentários abaixo, e teremos prazer em ajudá-lo. Vamos aprender juntos!